O livro de Duna já vendeu milhões de cópias e foi adaptado 2 vezes para o cinema, isso mesmo, 2 vezes. Essa versão que nós temos mais atualmente, do Denis Villeneuve, não é a primeira tentativa de adaptação para o cinema, houve uma outra há algumas décadas atrás. Além disso, ele inspirou clássicos, como por exemplo, o próprio Star Wars bebeu muito da fonte de Duna, mas o que acontece? Nem todo mundo conhece, ou às vezes, até as pessoas que conhecem essa história, que já assistiram e tudo mais, não entendem muito bem esse universo. Como, por exemplo, por que nesse futuro de Duna não existem robôs, não existe inteligência artificial, já que nós estamos falando de um futuro ali, muitos anos no futuro mesmo? Ou então, o que foi a Jihad Butleriana? Para além disso, o que é a bendita da guilda espacial e ela tá no filme ou não tá no filme? E onde foi parar a Terra? A Terra ainda existe nesse universo? Foi dizimada? O que aconteceu com ela? Então, meu objetivo aqui nesse vídeo é te explicar em poucos minutos a tecnologia em Duna, os planetas e povos em Duna, religião e política desse universo fantástico da ficção científica. Antes da gente começar de fato a entrar no tema e nas explicações a respeito do universo, eu queria só trazer um relato pessoal de que quando eu assisti o Duna Parte 2 no cinema, eu saí da sala de cinema loucura, assim, fissurado. Caraca, meu irmão, Lissana Gaide! Kwisatz Haderach, surja! Caraca, assim, eu saí maluco e até eu já tinha o livro em casa, o primeiro livro, e eu saí lendo desenfreadamente, comprando todas as edições do livro. Então, assim, eu tô lendo o 3º volume atualmente, né? Até o momento que eu gravei esse vídeo, eu tô lendo o 3º volume, já comprei o 4º, né? Pra já não ficar sem quando eu terminar. Então, assim, o filme é excelente. Excelente o filme, eu achei que ia sair ganhando tudo no Oscar, assim, tudo. Mas não ganhou, né? Mas eu achei excelente, cara, aquela parte do discurso do povo, você, caraca! Mas beleza, né? Calma, segura. E assim, eu saí lendo os livros todos, os livros também, cara, excelente os livros, assim, gostei muito, tô gostando muito, né? Tô gostando muito dos livros, assim, então, beleza, relato pessoal, deixa aqui que eu virei fã, assim, excelente, vou ler todos os 6, que os livros do Frank Herbert, especificamente, que é o autor de origem, ele escreveu 6 livros, aí parece que depois o filho dele continua com várias outras histórias e tudo mais. Eu pretendo ler só os 6 livros, né, que são os específicos do Frank Herbert, mas beleza. Outros dias, outros vídeos, eu faço explicando, resumindo as histórias dos livros, né, trazendo ali um resumo, quais são os principais acontecimentos e tudo mais, explicando outras coisas, enfim. Mas o objetivo de hoje é explicar esse universo de Duna para que você, quando for reassistir ou assistir pela primeira vez, não fique tão perdido, consiga entender ali o que está acontecendo. E beleza, então, sem mais enrola, vamos pro vídeo. Então beleza, antes de entender a tecnologia de Duna, a gente precisa falar um pouco sobre o tempo em Duna. O universo da saga tem o seu próprio calendário, chamado de Calendário Imperial. Eu acho que no filme eles chegam a comentar isso, desse calendário imperial. E ele é baseado na guerra mais importante da história humana, segundo essa ficção científica, que foi a Jihad Butleriana. A Jihad Butleriana foi uma revolta contra as máquinas pensantes, ou seja, as inteligências artificiais e robôs avançados que quase destruíram a humanidade. Em um passado muito distante mesmo, até para essa história, essas máquinas assumiram o controle da civilização e tornaram os humanos praticamente escravizados. Foi aí que a humanidade se uniu e declarou guerra total contra as máquinas. Após anos de luta, os humanos venceram, mas o trauma foi tão profundo que impuseram uma lei rígida: nenhuma máquina feita à semelhança da mente humana deve existir. Ou seja, nada de computadores avançados, nada de inteligência artificial. E isso é importante explicar porque vai dar margem para que a gente possa compreender o modus operandi desse universo criado pelo Frank Herbert. Por isso, o calendário imperial ele começa a contar a partir desse evento, a partir dessa Jihad Butleriana. Então, quando a história menciona o ano 10.191, significa que se passaram mais de 10.000 anos desde que essa guerra contra as máquinas aconteceu. O nosso tempo, o tempo da Terra, já ficou assim muito no passado mesmo. Tanto é que isso é tão interessante porque é tão no futuro, tão no futuro, que as sociedades que nós vemos ali tem um quê meio alienígena pra gente assim, porque ela tem um modo de funcionamento tão diferente, até a própria raça humana em algumas famílias já se desenvolveu de uma maneira ali meio bizarra, meio diferente, que nem parece que nós estamos falando ali que todos são humanos, né? Mas é porque justamente, né, essa ideia da história de ser muito no futuro mesmo. Então beleza, essa proibição
de criar máquinas pensantes, ela moldou toda a tecnologia do universo de Duna. Por quê? Sem inteligências artificiais ou supercomputadores e tudo mais, os humanos precisaram dar teu jeito, né? Para lidar com cálculos complexos, com previsões e tudo mais, e foi assim que surgiram os Mentats. Os Mentats, eles são aqueles humanos treinados desde a infância para pensar como verdadeiros supercomputadores, memorizando e analisando muitas informações. Tanto é que, se você já assistiu o filme, no filme, o personagem que é um Mentat é esse aqui que está aparecendo na tela, beleza? Uma coisa que você pode estar se perguntando também é: beleza, sem computadores e inteligências artificiais, como é que os humanos viajam entre as estrelas? Como é que eles fazem essas longas jornadas? Como é que eles resolvem esse problema? E a resposta está nos navegadores da Guilda Espacial. Se eu não me engano, no filme a gente não chegou a ver, de fato, um navegador da Guilda Espacial, mas eles estão muito presentes na história, no livro mesmo. Porque o que acontece? Com o consumo da especiaria, esses navegadores espaciais, eles conseguem meio que prever o futuro ali e, com isso, evitar colisões ao dobrar o espaço. Então eles conseguem navegar essas longas distâncias, tentando escolher e decidir qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor rota que eles poderiam tomar. Ou seja, em vez de confiar em supercomputadores, o universo de Duna, ele depende de seres humanos com habilidades especiais, sendo que essas habilidades especiais, muitas vezes, elas acabam se originando por causa da especiaria, beleza? E geralmente essas capacidades provêm então da especiaria. Ou seja, o universo de Duna, ele tem uma relação muito diferente com a tecnologia. Não existem robôs, não existem inteligências artificiais, porque um dia as máquinas quase levaram a humanidade à extinção. E para evitar, obviamente, que isso acontecesse de novo, né? A galera ficou esperta, o desenvolvimento tecnológico tomou um rumo completamente diferente, onde a mente humana é a ferramenta mais poderosa do universo. Beleza, então? Agora que a gente já entendeu essa questão do calendário e da tecnologia, é hora de viajar pelos principais planetas de Duna e ver como eles moldam a política do Império. Obviamente, a gente não poderia começar por nenhum outro planeta, senão aquele que é o mais importante para a história, que é Arrax, ou então simplesmente Duna, que é o centro do conflito ali que nós temos na história. Duna é o coração dessa história. O que é Duna, então? É um deserto implacável, é um planeta desértico implacável, onde a água é mais valiosa do que o próprio ouro. Mas o verdadeiro tesouro desse planeta é o melange, a substância mais rara e cara do universo. Melange que também no filme e nos livros são chamados de especiaria. Essa especiaria, ela tem diversas utilidades. Ela prolonga a vida, expande a mente e permite a viagem interestelar, além também que por diversas vezes eles usam como um certo tempero para a comida, como uma especiaria mesmo para a comida. Então assim, ela tem diversos usos. E sem ela, o Império iria colapsar. Por quê? Para pensar, se a especiaria é o combustível para as viagens intergalácticas e para produzir esses seres tão diferentes, se você tira a especiaria, acabou, meu irmão, acabou tudo. Os planetas não vão mais ter comércio entre si, cada um vai se isolar ali no seu próprio planeta e acabou tudo, acabou o Império. Acabou a conexão e a relação entre todo o Império. Por isso, não é à toa que o controle de Arrax define o equilíbrio de poder. Afinal de contas, se o planeta Duna é o único que produz a especiaria, quem tem o poder sobre o planeta Duna tem praticamente todo o poder, ou se torna muito relevante, muito importante no jogo político que existe dentro do Império. Então, quando o Imperador Padishah, o Shaddam IV, ordena que a Casa Atreides, que é a casa do Paul Atreides, nosso personagem principal, assuma o comando do planeta, isso não é um presente, é uma armadilha mortal orquestrada pelo Imperador e juntamente com a Casa Harkonnen. E aí, nesse planeta Duna, nós temos os habitantes nativos, que são os Fremen, né? Os Fremen, eles veneram o monstro do deserto. Saiu aqui. Os Fremen... Então tá, os Fremen, eles veneram o monstro do deserto, que seria aquele verme gigantesco da areia, e eles chamam esse verme de Shai-Hulud. Então no filme, quando você vê, Shai-Hulud, é o verme, o outro nome pro verme do deserto. Então essas criaturas gigantescas vivem abaixo das dunas e produzem o melange. Essa é uma questão muito importante. São esses próprios vermes que produzem o melange que está nesse planeta. Também existe o planeta Kaintai. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas é tipo isso. Que seria, então, o trono do imperador. Enquanto Arrax é um campo de batalha, né, com essas muitas disputas, você tem os Fremen que moram ali, você tem os Harkonnen, os Atreides que estão chegando agora, o planeta do Imperador é o centro de luxo e da política do Império.
É a sede do imperador, o Shaddam IV, que governa através de alianças e também traições, como nós vimos. No papel, ele é o soberano absoluto, mas na prática, o poder desse imperador ele depende muito do equilíbrio entre as grandes casas e a necessidade de manter a guilda espacial satisfeita. Porque a guilda espacial é quem produz, então, aqueles viajantes espaciais, né, os condutores ali espaciais. Então, no papel, o imperador, ele é o governante absoluto. Mas na prática, o poder dele depende muito do equilíbrio entre as grandes casas e a necessidade de manter a guilda espacial satisfeita. Afinal de contas, sem a especiaria de Arrakis, não há viagens entre os mundos e quem controla essas viagens entre os mundos é justamente a guilda espacial. Além disso, também nós temos o planeta Guia de Prime, ou Guia de Primo, ou Guia de Prime, enfim, eu prefiro o Guia de Prime, acho mais legal, que seria o mundo da tirania, que seria o mundo ali dos Harkonnen, beleza? Então, se existisse um oposto de Arrakis, esse lugar seria Guia de Prime, né? Lar da cruel casa Harkonnen. Esse planeta ele é sombrio, é um reflexo dos seus governantes. Ele é brutal, implacável e movido pelo medo. Os Harkonnen, eles se enriquecem explorando outros mundos e não têm escrúpulos quando se trata de poder. São os arquitetos da queda da Casa dos Atreides e os aliados estratégicos do Imperador para fazer com que a Casa Atreides caísse. Então, antes de serem jogados no inferno de Arrakis, os Atreides eles governavam Caladan, que é um planeta de mares vastos e terras férteis. Diferente da brutalidade dos Harkonnen, os Atreides eles são conhecidos por sua honra e táticas militares também. Mas, no jogo de poder intergaláctico, ser honrado pode ser uma grande fraqueza. E a transferência da família dos Atreides para o planeta de Arrakis, para o planeta de Duna, é na verdade uma sentença de morte disfarçada de promoção. Além disso, nós também temos o planeta Ix e o Hitchese. Então, o que seriam esses planetas, né? Qual seria a relação desses planetas com a história? A tecnologia no universo de Duna, ela é controlada com mão de ferro devido às leis da Jihad butleriana, que baniu a inteligência artificial. Mas alguém ainda precisa construir as máquinas, construir máquinas complexas que mantenham o império funcionando, né? E é aí que entram o planeta Ix e o planeta Hitchese. Ix foca em engenharia avançada, enquanto Hitchese produz invenções menores, porém igualmente essenciais. No entanto, o que acontece? Ambas vivem sob a vigilância constante dos tradicionalistas, sempre à beira de serem considerados hereges. Eu acredito que a participação desses povos que residem nesses planetas vai ser muito maior no terceiro filme, que o terceiro filme ele vai abraçar a história do segundo livro, que é o livro Messias de Duna, que aí esses povos vão se tornar muito relevantes, muito importantes para a história, beleza? Um outro planeta que é muito importante da gente tirar uma certa dúvida é o próprio planeta Terra. A Terra, ela ainda existe nessa história? Então a questão que surge é essa, e quanto à nossa antiga casa, o que aconteceu com ela? A Terra, ela é um planeta perdido aqui na história. Os registros dizem que foi abandonada há milênios e ninguém sabe qual foi o seu destino real, mas a sua memória ainda vive em lendas e em fragmentos da cultura imperial. Beleza, então, a gente já comentou de alguns planetas, falamos um pouquinho também das casas, mas além do Império e dessas casas nobres, também existem outras frentes de poder. Então, os navegadores da guilda, eles usam a especiaria para que eles possam prever o futuro e calcular viagens espaciais com uma certa segurança, dobrando assim o espaço sem precisar de computadores ou inteligências artificiais avançadas para fazerem esses cálculos. Isso significa que quem controla Arrakis, onde a especiaria é extraída, tem um poder imenso sobre toda a economia galáctica. O imperador ele pode reinar, mas sem a guilda, seu império vai colapsar. E aí, juntamente com a guilda espacial, nós temos alguns outros pilares que são muito importantes também para essa história. Um desses pilares, o Landsraad. O Landsraad é a Assembleia das Grandes Casas. É nela que as famílias nobres discutem alianças e tramam conspirações. E aí seria um contrapeso formal ao poder do imperador, tá? Eu acho que no filme eles chegam a comentar sobre o Landsraad, mas para quem vai ler o livro, eu acho que é legal conhecer esse conceito, porque a todo momento a pipoca na história, o Landsraad e tudo mais, e você fica assim, que é tanto nome diferente, que você fica assim, cara, que é esse Landsraad aqui, não sei o quê. Então, para quem principalmente tem interesse em ler o livro, saber
saber o que significa lentes rádio também é muito importante. Um outro termo que também é muito importante de conhecer, para quem vai ler o livro, é a Shoan, que seria a Corporação Holística de Ofertas e Mercadorias. E aí tem um nome em inglês também, né, que justifica o porquê da sigla ser Shoan. Então, a Shoan, pense nela como uma mega empresa galáctica que reúne investimentos, comércio e especulação da melange. Ou seja, da especiaria, né? Então, quem controla as cotas da Shoan, como se fosse uma empresa mesmo, então quem controla as cotas da Shoan prospera e quem perde cai em desgraça. E aí, para tentar enriquecer um pouco mais essa definição do que seria a Shoan, eu queria trazer um trechinho aqui do terceiro livro, que é o Filhos de Duna, que ele comenta um pouco a respeito dessa Shoan e da relevância que ela tem para esse universo de Duna. Shoan, o consórcio, era muito mais do que a casa Atreides, muito mais do que Duna, muito mais do que o sacerdócio ou até o próprio melange. Era as drogas viciantes e as técnicas medicinais, era transporte, a guilda, e a totalidade do comércio super complexo de um império que abrangia milhares de planetas conhecidos, mais alguns que se abasteciam secretamente nas bordas, ali autorizados pelos serviços prestados. Quando ele disse Shoan, falou de um fermento constante, de intrigas dentro de intrigas, de um jogo de poderes em que a mudança em um ponto duodecimal no pagamento de juros poderia mudar a posse de um planeta inteiro. E também nós não podemos falar de poder sem falar da fé. Em Duna, política e religião estão muito entrelaçadas, né? A Irmandade Bene Gesserit é uma ordem de mulheres treinadas em manipulação genética, habilidades mentais avançadas e influência política. Elas atuam nos bastidores, guiando a história da humanidade ali há séculos, através de casamentos estratégicos e doutrinas religiosas. Elas criaram mitos e profecias em vários planetas, preparando o terreno para que um dia pudessem colocar no trono o Kwisatz Haderach, um ser que teria acesso a um poder mental que seria extraordinário. Mas os planos das Bene Gesserits saíram do controle quando a Lady Jessica, mãe do Paul Atreides, escolheu ter um filho homem ao invés de uma filha. E sim, elas têm um poder tão grande de controle corporal ali que elas têm a capacidade de escolher esse tipo de característica do filho. E esse filho se tornou muito mais poderoso do que as Bene Gesserits poderiam esperar. A própria Jessica poderia esperar. Então o Paul Atreides ele acaba sendo um problema nos planos das Bene Gesserits ali. Tem até um trecho também que é muito interessante, que é o Paul Atreides esculachando a Reverenda Madre. É top essa cena. No livro, pelo menos no livro tem. No filme não lembro se tem, acho que tem também ali no finalzinho, que a Reverenda Madre fica olhando pra ele. Acho que ele até usa a voz, né? Fala, cala a boca aí, ô mocreia! Ô véia horrorosa, né? Aí, mas no livro também tem um trechinho que é top demais ele falando pra uma Reverenda Madre ali. Então beleza, para que a gente possa resumir então toda essa política, todo esse jogo de poder que existe nesse universo de Duna, o Imperador ele governa, mas precisa das grandes casas também e de alguns outros pilares que nós vimos ao longo desse vídeo. As grandes casas, elas lutam entre si por influência, mas não podem nem se desafiar abertamente e nem desafiar o Imperador abertamente e também nem serem ajudadas por esse imperador em seus conflitos pessoais ali entre famílias, entre as grandes casas. Além disso também, a Guilda Espacial controla as viagens interestelares e depende da especiaria que existe em Duna para poder operar, porque sem a especiaria não existe viagem, acabou a comunicação, acabou o comércio intergaláctico. Mas nós temos também nesse fator as Bene Gesserits, que influenciam tudo nos bastidores, elas estão infiltradas em todos os planetas, nas grandes casas, elas estão infiltradas em tudo que é lugar. Então, através da religião e desse controle genético, elas vão manipulando ou pelo menos tentando manipular a história para o caminho que elas querem conduzir. Além disso também, nós temos os Fremen, que são aqueles esquecidos no deserto, que têm a sua própria visão de um futuro, para o planeta Arrakis, para o planeta Duna, e eles começam como rejeitados da história e um povo muito sofrido, perseguido, mas com a ajuda do Paul Atreides, eles começam a virar esse jogo. Então assim, é um equilíbrio bastante precário, muito frágil, onde um único movimento errado pode derrubar tudo. E é exatamente isso que acontece quando Paul Atreides entra na história, entra nesse jogo.
Se você gostou, deixa o seu comentário aqui falando. Se eu derrapei, vacilei em alguma definição, deixa aqui também no comentário. Se você quer saber algumas outras questões, deixa aqui também no comentário, porque eu posso fazer uma pesquisa, gravar um outro vídeo, tentando ali explicar algumas outras questões que estão ao redor desse livro, ao redor dessa história. Beleza? Era isso que a gente tinha pro vídeo de hoje. Valeu e falou!